Eu acho tão perigoso quando ouço alguns pais de adolescentes de 13, 14, 15 anos dizerem: eu não mexo no celular dele porque eu respeito a sua privacidade. Ou não pergunto muita coisa porque ele precisa de espaço. Pois é, privacidade virou desculpa. Desculpa para não se envolver, desculpa para não educar, desculpa para não dar trabalho. Trabalho que dá a ser pai e ser mãe de verdade. Os adolescentes têm direito à privacidade? Claro que tem, mas uma privacidade vigiada, cuidada e não largada. Por natureza, alguns adolescentes já acham que têm resposta para tudo, como já estamos acostumados a ouvir, né? Já sei, mãe, você já falou, mas não é bem assim. E é por isso que eu te digo, não confunda respeitar o espaço com lavar as mãos. Até porque tem coisa que seu filho vai te contar, mas tem coisas que ele não vai te contar mesmo. E é justamente aí que você tem que ficar com a antena ligada. Tem pai e mãe que dizem que acredita tanto nos filhos que não acha que eles fariam algo que fosse contra os seus valores. E aí solta o filho no próprio mundinho, sem supervisão, achando que isso é respeito. Mas muitas vezes esse filho está gritando por limites em silêncio. Porque sim, o adolescente percebe quando você não se importa o suficiente para se envolver. E isso para ele pode ser sentido como abandono. A relação de confiança entre pais e filhos deve ser construída dia após dia. E por mais que você confie no seu filho ou na sua filha, essa confiança nunca vai anular a sua supervisão. O seu adolescente pode te amar, te respeitar e ainda assim tomar decisões completamente erradas. Isso faz parte da essência do adolescente. Adolescência é confusão, é impulso, carência, necessidade de aceitação, necessidade de pertencer a um grupo, e isso não é pessoal com os pais, é pessoal com eles mesmos. E é aí que entra o seu papel fundamental como pai e mãe, ver o que ele ainda não enxerga. Você não pode estar ali só sentado apontando o caminho, mas estar no caminho com o seu adolescente. Às vezes você pode pensar que nada surte efeito quando se trata de falar com um adolescente, mas eu te digo, tome muito cuidado, não se engane. Ele te ouve, ouve tudo o que você diz, mas se tudo virar sermões intermináveis, gritos descontrolados, aí sim pode entrar por um ouvido e sair pelo outro. Você precisa ser claro, direto, específico, falar com propósito, porque o adolescente, ele escuta melhor quando a mensagem ela é objetiva e quando vem acompanhada de atitude e não só de discurso. Quantos pais você conhece que nunca viram o que o filho posta nas redes sociais, ou pior ainda, nem sabe que rede social o filho usa? A realidade de hoje é que os maiores perigos da adolescência não estão mais só nas ruas. Eles estão dentro do quarto, com a porta fechada e com uma tela na mão. Daí você deixa o seu filho trancado com o celular por horas e horas e você diz que é respeito, que os jovens são assim mesmo e acaba generalizando esse comportamento. Mas isso está longe de ser respeito e eu ainda chamaria isso de negligência. Educar dá trabalho e não educar dá muito mais. Eu volto a dizer, esta privacidade do adolescente, ela precisa ser vigiada. Claro, você não precisa se tornar um super controlador ou controladora. Até porque esse adolescente, ele tem que aprender a ter autonomia e conduzir a própria vida. Mas você precisa saber o suficiente para orientar, direcionar e corrigir quando preciso. Esse é o seu papel. E se você não assumir, alguém lá fora assume. E esse alguém pode não querer tanto o bem do seu filho quanto você o quer. Enquanto você acredita que está respeitando, pode estar abrindo espaço para outros educarem por você. Influenciadores, colegas ou até os criminosos de plantão que estão aí na internet. Olhar o que seu filho posta, perguntar quem são os seus amigos, saber o que ele consome online, isso não é invasão, isso é cuidado. Não estamos falando de adultos, mas de adolescentes, uma fase onde eles estão mais propensos ao risco. O problema não é dar espaço, como eu sempre falo aqui, eles precisam de espaço, até porque logo eles seguirão seu próprio caminho. Mas o problema é dar espaço sem direção. Privacidade sem acompanhamento é como deixar alguém sozinho no escuro. Então não se esconda atrás da palavra privacidade, só para evitar os embates da educação.
Ser o adulto da relação do trabalho, da cansaço, da conflito, mas também da segurança, proteção e estrutura para a vida. Mesmo que agora eles não entendam, não percebam ou até reclamem, um dia eles vão entender, vão perceber e não mais vão reclamar, porque a base foi construída. Por outro lado, se houver negligência, se houver abandono disfarçado de respeito, um dia eles também vão perceber e vão questionar porque você não estava lá quando ele mais precisava. Essa é a mensagem de hoje. Eu espero que ela tenha acendido uma luz na forma como você tem acompanhado essa fase, a fase da adolescência. Um beijo no seu coração, fique com Deus e até o próximo vídeo.